irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, participe conosco, dos nossos estudos. E vamos rogar a Deus, que nesse dia nos encha de paz e alegria, para que a gente possa estar fortalecido em nossa jornada. Gente, hoje o nosso estudo é especial e eminentemente filosófico. Vamos utilizar duas questões do Livro dos Espíritos e vamos então tratar nesta manhã sobre o caminho silencioso da perfeição moral. Isso, da busca que vamos realizando passo a passo para conquistar as virtudes que vão nortear a nossa conduta aqui no plano material e também no plano espiritual. Então é importantíssimo sim que a gente vai estudando sobre as virtudes. Até um filósofo francês, André Comte Sponville, num livro maravilhoso chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele diz: é muito importante que a gente estude sobre as virtudes para que a gente perceba o quão distante ainda estamos delas. Veja que interessante. É avaliar, gente, que nós ainda temos uma longa jornada a percorrer na conquista das virtudes, Então, a doutrina espírita nos ensina que a nossa jornada material, esse momento em que estamos vivendo, é importantíssimo para o nosso processo evolutivo. A busca de virtudes dá exatamente o sentido da existência. Por que estamos aqui, gente? Para que dia a dia a gente possa ir progredindo e buscando a nossa felicidade. Todos nós temos esse desejo. Agora, obviamente, uns vão conquistando as virtudes mais rapidamente, outros mais demoradamente, mas todos nós temos, dito por Jesus, a destinação de sermos espíritos puros. Então, é na trajetória, nas diversas idas e vindas reencarnatórias, que nós vamos conquistando as novas virtudes. Isso, então, é muito importante da gente perceber, que nós não temos mais tempo a perder. E aí eu trago uma observação muito interessante, que na Grécia, o tempo não era medido como nós medimos, de horas, dias, meses, pelo relógio. Na Grécia, se examinava o deslocamento em direção ao ideal humano, a conquista das virtudes. Então, por exemplo, se você encontra uma pessoa hoje com seus acertos, mas com suas dificuldades, suas inclinações que não são tão boas, e daqui a 10 anos você encontra essa mesma pessoa atravessando esse mesmo perfil psicológico, de dificuldades, de inclinações, costumamos dizer na Grécia que, naquela época, o tempo não havia passado. O que aconteceu então? Apenas a natureza gerou transformações na sua vestimenta carnal, mas internamente a pessoa ficou paralisada. Porque se todo esse tempo passou, como a gente imagina, e nada aconteceu de melhor no seu perfil psicológico, significa que ela ficou paralisada. Então, para os gregos, o verdadeiro tempo real contado são os avanços em direção às virtudes. Aí sim. E aí a gente podia se perguntar, que é o início do nosso tema, por que chamamos que o caminho de busca das virtudes é um caminho silencioso? Porque, gente, ele é pessoal e se processa internamente, no recôndito, no coração, no interior da alma. E esse caminho, então, é silencioso, Porque cabe a cada um internamente e fazendo a construção no bem e adquirindo para si essas novas virtudes que vão nos posicionando progressivamente melhor onde quer que nós estejamos. Muito bem, isso é só a introdução do nosso tema, Então os Espíritos dizem assim, veja que advertência. Eles dizem, no mundo em que nós estamos de provas e expiações, as pessoas se fiam muito pelas aparências, Aí eles dizem a seguinte frase, muitos desejam parecer bons,
poucos se dedicam verdadeiramente a ser bons. Gente, isso é uma advertência grave e muito importante. O parecer bom não é o fundamental. É a busca verdadeira para ser bom. Então os Espíritos dizem isso, que muitas pessoas até em dado momento da jornada despertam para os erros cometidos, para as suas omissões, mas não dão o passo seguinte, que é reunir coragem e força para mudar o que precisa ser mudado na direção do bem, na conquista das virtudes. E aí nós vamos estudar na fala dos Espíritos superiores qual a principal virtude demonstrada pela doutrina espírita. Está na questão 893 do Livro dos Espíritos, com uma pergunta importantíssima de Allan Kardec para o Espírito de Verdade. Vou repetir, questão 893, que diz assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Se vocês forem aí parar um pouquinho e pensar, cada um vai dizer uma virtude: honestidade, verdade, compaixão, generosidade, paciência. Tem muitas virtudes para que a gente possa ir conquistando. Mas aí Kardec pergunta: qual a meritória, a mais meritória de todas as virtudes? Qual foi a resposta do Espírito de Verdade? Ele disse assim a Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Olha aí que resposta. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Não é isso, gente? O que é que diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo? O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, será reconhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. E olha aqui o Espírito de Verdade dizendo a Kardec: sempre há virtude quando há uma resistência honesta e verdadeira aos maus pendores, às más inclinações. Já estamos aí conquistando virtudes. Mas veja o complemento. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Veja, sem pensamento oculto nenhum. Então, a mais meritória das virtudes, ele diz, é aquela que você sacrifica o seu interesse pessoal pelo bem comum, gente. É a visão diametralmente oposta do egoísmo, que é um dos geradores de muitas mazelas morais no coração do espírito. Então, é o inverso do egoísmo. É o desinteresse visando o bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória, então, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, gente, a bandeira da doutrina espírita, nós já vimos aqui em outros estudos, é o estandarte da caridade pura e verdadeira. Diz a espiritualidade superior a Kardec, ela reúne todas as virtudes. É a caridade praticada na íntegra, não é? Com todos os exemplos que a gente possa pensar. Então vejam o que dizem os Espíritos para a nossa reflexão. Virtude é estado de alma, intenção pura. Volto a dizer, o caminho é silencioso porque ela acontece no recôndito, gente. Dentro de nosso coração é a transformação. Dia a dia vamos vencendo as más inclinações e conquistando as virtudes como recomendava Jesus. No Novo Testamento tem mais de 40 referências do Cristo ao recôndito, ao nosso coração. E dizem os Espíritos, quanto mais distante ficarmos do orgulho e do egoísmo, maior é a virtude interior. Então veja a jornada que Deus nos oferta no processo da reencarnação. É o progresso contínuo, não é? Então, para a doutrina espírita, a verdadeira virtude, gente, é construção íntima, silenciosa, mas, sobretudo, constante. Passo a passo, não há uma receita de bolo. No estalar de dedo, você já está cheio de virtude. Gente, é passo a passo que nós vamos deixando, não é, o homem velho e conquistando
os novos hábitos para a nossa existência carnal e mais adiante de volta ao mundo espiritual. Então, quanto mais distante do egoísmo e do orgulho, mais virtude interior. E aí, Kardec, na questão 894, ele faz uma afirmação ao Espírito de Verdade. Ele diz assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Gente, nós vamos agora estudar virtude e avanço moral. Vocês vão ver nitidamente como é que a coisa se processa. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Aquilo brota naturalmente o bem, não é? Outros, porém, se veem na contingência de lutar muito contra a sua natureza que lhe é própria para conseguir fazer o bem. Então veja, ambos fazem o bem, mas aqueles que já conquistaram alguns degraus, gente, de evolução, fazem já o uso dessa maior virtude que é a caridade espontaneamente. E olha o que diz a espiritualidade: sem vencer qualquer obstáculo que se seja intimamente oposto. Olha a construção íntima da virtude da caridade. Outros, porém, fazem também a caridade, porém com a verdadeira luta interna com circunstâncias de sua natureza ainda oposta. Então fica nítido aí a questão moral em cada espírito, não é? Aí Kardec vai e ouve o que diz a espiritualidade superior. Eles dizem assim: veja que importante, gente, esse entendimento do espírito que naturalmente já foi evoluindo. Ele diz: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Não é progresso em construção. Só não tem mais que lutar intimamente pela maior das virtudes, que é a caridade, aqueles que já realizaram o progresso moral. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custa e suas ações lhe parecem simplicíssimas, naturalmente, né? Esparge o bem, faz da sua trajetória uma caridade de forma muito simples, de forma muito natural e sem luta interna. Dizem os Espíritos: o bem se lhes tornou um hábito. Olha aí, gente, foi uma conquista de outrora até o progresso realizado. De outra sorte, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Isso é muito importante da gente ouvir. Qual o maior sinal da inferioridade do espírito? Exatamente, o interesse pessoal e o apego às coisas da matéria. Para esse espírito que está nesse estágio que eu estou colocando, é uma verdadeira guerra interna para conseguir fazer o bem, porque tem que vencer uma graduação muito grave do orgulho e do egoísmo que ainda lhe habita o coração, para poder, vencendo esse obstáculo, realizar algo de bom. Então, gente, é importantíssima essa reflexão para que a gente possa trilhar pela jornada que nos é ofertada por Deus, sem perda de tempo, como diziam os gregos, avançando para o ideal humano na construção interior das virtudes. Dizem os Espíritos: ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós constitui a exceção. Então, gente, em mundos mais evoluídos, não é? Nos mundos de regeneração, mundos felizes, celestes ou divinos, que são essas categorias de mundo acima do nosso mundo terra de provas e expiações, lá o interesse pessoal se dissolve e todos pensam no bem comum. E aí, a mãe das virtudes, ela transita naturalmente nos corações dos seres que ali permanecem. Os Espíritos dizem assim para a nossa reflexão: virtude não é perfeição pronta, virtude é luta interior constante. Estou dizendo isso já pela segunda oportunidade. Gente, é preciso ter coragem para conquistar a virtude,
é preciso ter perseverança, constância no bem, para você ir criando hábitos novos e sadios na sua existência de espírito. Uma árvore cresce em silêncio. Ninguém ouve o crescimento, mas todos veem seus frutos. Veja que comparativo maravilhoso nos traz a espiritualidade, consubstanciando o nosso título, o caminho silencioso da perfeição moral. Veja que maravilha, gente, de comparativo nos traz os espíritos. Os frutos naturalmente, gente, começam a brotar naquele espírito pacificado, que já venceu, como dizem os espíritos, que o progresso já se realizou. Ele transmite o bem naturalmente, da forma mais simples possível. Nos menores gestos, suas vibrações já definem o bem que está dentro do seu coração. Para encaminhar o encerramento do nosso estudo, eu trouxe a colaboração de Emmanuel, de André Luiz e de Joana de Ângeles. Vou citar as colocações e, gente, reflitam no que dizem esses espíritos mais evoluídos. Emmanuel diz assim: a verdadeira transformação começa no pensamento. Virtude, sobretudo, é disciplina mental. Nos domínios da mediunidade, diz André Luiz, nossas vibrações revelam quem realmente somos. Não adianta parecer bom, é preciso ser bom em essência. E finalmente, de Joana de Ângeles, virtude é conquista diária. Olha o que nós falamos, não há receita de bolo. Ninguém vira Chico Xavier de sábado para domingo. Joana diz, virtude é conquista diária, fruto do autoconhecimento. E o ego é o maior obstáculo da evolução. Então, gente, dizem os espíritos, não é? Que a gente se revista de humildade para perceber onde precisamos nos melhorar, sem mais perda de tempo nem de avanço em direção ao bem. Porque quando não temos a humildade, nos revestimos de virtude que ainda não possuímos. É a frase para a reflexão final. Gente, é lindo esse estudo. Ele nos acalenta, ele nos impulsiona filosoficamente para que a gente tenha coragem de perseguir o ideal humano. Que a paz de Jesus nos envolva, que nos anime sempre a seguir adiante e que Deus nos conceda novas oportunidades. Se gostaram, por favor, divulguem o nosso estudo, se inscrevam no nosso canal, deixem aqui o seu like e Deus assim permitindo, próximo sábado, sim, estaremos juntos novamente. Paz e luz a todos.